Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes acontece. No próximo domingo, o PT realizará o primeiro turno da sua eleição interna para decidir o novo comando do partido, o novo presidente. Pode haver segundo turno, né? Então é preciso ressaltar, é o primeiro turno. E a direção nacional divulgou que há cerca de 2.900.000 brasileiros aptos. É um eleitorado considerável, né? 2.900.000 podem votar nessa eleição do PT. Bom, são 4 candidatos, eram 5, tinha o Quaquá, mas ele foi convencido a cair fora e, se não apoiar diretamente, mas não tirar votos do candidato apoiado pelo Lula, que é o Edinho Silva, foi prefeito de Araraquara. É o candidato do Lula. O Edinho faz parte da corrente majoritária no PT, a chamada Construindo um Novo Brasil. Na verdade, é um nome mais recente para uma corrente que é majoritária há muito tempo. Há também o Romênio Pereira, mineiro Romênio Pereira, que é do movimento PT. O Walter Pomar, da articulação de esquerda, que talvez seja o candidato com a linha mais divergente em relação não só ao atual comando do PT, mas a maneira como tem sido conduzido esse terceiro mandato que os eleitores deram ao Lula. E há um quarto candidato, conhecidíssimo, já presidiu o PT, o Rui Falcão, que não pertence a nenhuma corrente, uma espécie de candidatura independente. Mas o Rui Falcão tem muito voto, porque é muito conhecido. E o Rui Falcão, que é deputado, ele teve uma atitude correta quando, em dezembro de 2024, foi aquele pacote fiscal do Haddad com ataques ao salário mínimo, ao BPC e ao bônus salarial e, originalmente, ao Fundeb. O Congresso amenizou o ataque ao BPC, que agora, inclusive, foi reforçado esse ataque com medidas recentes adotadas. Por exemplo, quem tem Bolsa Família, isso passará a ser contabilizado para efeitos de BPC. Mas o Bolsa Família pode não ter nenhuma relação, o beneficiado, com a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada. De qualquer maneira, Rui Falcão, contrariando a decisão da cúpula partidária, votou contra. Atitude correta. Agora, houve até esta semana um documento, em razão dessa crise entre o governo e uma parte do Congresso, que é preciso dizer isso, uma parte do Congresso, né? O Hugo Mota não é a Câmara, Alcolumbre não é o Senado. É preciso até dizer para o Alcolumbre. Como é que é? Quando é para tratar da prospecção de petróleo lá na foz do Amazonas, você é aliadíssimo do governo. Aí na semana seguinte é um opositor nato. O que é que você quer? Que apito você vai tocar? Mas houve uma
um documento, houve a divulgação de um documento que tem a assinatura de 3 dos 4 candidatos. É uma carta com críticas a certas posições do governo, mas com críticas principalmente à atitude da oposição. Então, 3 dos 4 candidatos divulgaram essa carta aberta à militância. Essa carta traz críticas à atuação do Congresso Nacional e à presença de políticos de partidos de oposição em ministérios. Está lá a assinatura do Rui Falcão, está lá a assinatura do Walter Pomar e do Romênio Pereira. O Edinho não assinou. Ora, obviamente, como ele é o candidato do Palácio, é claro que a decisão de não assinar passou ali pelo crivo do Palácio, né? Então, o governo, ele toca tambores de guerra, mas tem uma bandeirinha branca acenando para o Centrão. Não é para a oposição explícita, né? Partido Liberal, Partido Novo, mas para o Centrão. E é isso que essa carta critica. Fala, escuta, esses caras são o quê, afinal de contas? Eles são oposição ou eles são governo? O Kassab está aí, fazendo campanha junto com o Bolsonaro. Trabalha diretamente com o Tarcísio. Tem, dentro de seu partido, 2 políticos que querem postular a candidatura da oposição à presidência. O Ratinho Júnior e o recém-chegado Eduardo Leite, que era do PSDB. Kassab até não estimula, porque ele quer o Tarcísio. Embora diga, não, talvez não seja a hora e tal, para manter até o discurso do Bolsonaro de que o candidato é o Bolsonaro. E o cara tem o Fávaro lá. E há, inclusive, alianças. O PT apoiou a candidatura da qual fazia parte o PSD para a Prefeitura de Belo Horizonte. Para a Prefeitura de Belo Horizonte. E hoje, o prefeito faleceu, né? O Fuad, e o vice que assumiu, convenhamos, o cara será oposição ao governo federal no ano que vem. Outro ponto. Está lá o Kassab. E ainda há aliados no PSD, que o governo ainda põe como aliados. É o caso do Eduardo Paes, que não está tocando a mesma música do Kassab. Até porque tem seus planos pessoais e é um cara que tem votos suficientes para, se houver uma divergência profunda, sair do partido e para outro partido. O Republicanos do Tarcísio tem gente no governo. O MDB, esse conjunto de federações, né, estaduais ou regionais, porque você tem o MDB em cada estado e tem uma instância superior que são os MDBs regionais. E tem o MDB nacional. Está lá no governo. Mas no Congresso agem todos como oposição. Espera lá. Então essa carta, ela é uma crítica, não ao governo diretamente, mas
ou a política do governo, embora Rui Falcão e Pomar sejam críticos, enxerguem elementos nítidos de neoliberalismo na política econômica do governo Lula, capitaneada pelo Fernando Haddad. E não escondem isso, falam publicamente. Mas aqui a questão não era a política econômica, não. Era a relação do governo com partidos que atacam diuturnamente o governo. Grande parte fará campanha oposicionista em 2026. E, ao mesmo tempo, eles têm ministros. É essa relação que é questionada na carta. E o Edinho não assina. Por que não assina? Porque o governo não quer mudar isso agora. Já teria mudado, né? Semana passada. Ó, tchau. Não há mais frente única. Não fez isso. Bom, talvez haja segundo turno. É claro que o apoio do Lula tem um peso imenso. E é claro que a corrente representada pelo Edinho Silva é majoritária. Não há dúvida. É a corrente do Lula, da Gleice, do Lindbergh. E até o Zé Dirceu, que tem mantido uma posição meio equidistante, está apoiando o Edinho Silva. Ele divulgou um vídeo falando da amizade que tem com o Rui Falcão, que gosta demais do Rui Falcão, que respeita demais o Rui Falcão, mas apoia o Edinho. Então, a chance do Edinho ganhar é grande. Porque estrelas do partido e o seu principal nome, indiscutível, que em grande medida é maior que o próprio partido, que é o Lula, apoiam o Edinho. Então a chance dele ganhar é imensa. Talvez no primeiro turno, depende, até porque essa crise agora com o Congresso, ela realimenta uma insatisfação que já existe nas bases do partido. Porque o trabalho de base, que era feito em parceria com padres católicos, também com monges, né? Aqueles que não são sacerdotes, mas fazem parte do catolicismo em ordens diversas, franciscana, dominicana, etc. Gente que esteve na base, na origem do partido. E um outro dia a gente vai falar muito dessa história, de como surgiu e do que aconteceu ao longo do caminho, com o partido e com o Lula. Mas hoje a questão é a eleição. Porque quem ganhar a eleição, e pode haver surpresa, até repito, pela popularidade interna ali do Rui Falcão, pela história que ele tem no partido, o próprio Pomar, e se houver segundo turno, se for o Pomar ou se for o Rui, o outro vai apoiá-lo. Se for o Rui, o Pomar apoia. Se for o Pomar, o Rui Falcão apoia. Nenhum dos dois concorda com aquilo que está sendo dito pelo Edinho Silva. Edinho, o que você acha da posição do Brasil em relação à eleição na Venezuela? O Pomar, por exemplo, é claro. Não, o Brasil errou. Deveria ter reconhecido. Reconheceu o Equador. Horas depois, uma eleição altamente suspeita. O que está acontecendo? Medo dos Estados Unidos? O Edinho Silva não. Não, isso é uma coisa do governo. Não, mas espera lá, o partido faz parte do governo e é uma frente. O PT não governa. O PT faz parte do governo. É uma frente. Tem diversos partidos lá. Ainda tem PDT, tem PSB, tem MDB, tem
republicanos, tem PSD. É um conjunto heterogêneo, bastante heterogêneo. Então, pode ser que o Edinho não ganhe, até por esse momento em que a base está perguntando, ali, internamente, porque também não quer dar munição à oposição, mas ali, internamente, está perguntando. Espera aí, vamos pegar a gravação. O que foi dito pelo Lula em relação à reforma trabalhista? O que aconteceu? Uma vez o governo, nada. O que foi dito em relação à reforma previdenciária? O que foi feito? Nada. O que foi dito a respeito da privatização da Eletrobras? O que foi feito? Nada. Então, peraí. Ah, mas é que no Congresso é minoria. Certo. Mas e os eleitores? E a base? E os sindicatos, os movimentos sociais, os movimentos políticos que apoiaram aquelas promessas, aqueles acenos? Então há uma insatisfação. E o Edinho, de certa maneira, personifica o que o governo tem feito. E os outros dois, há o Romênio também, mas o Romênio tem uma linha um pouco mais moderada. O Palmar e o Falcão e o Romênio não negam o partido, nem o renegam, mas negam a compatibilidade entre bandeiras históricas e a história do partido e o que está sendo feito. Embora não se surpreendam, são todos veteranos na política. Eles já conhecem a trajetória toda, isso não foi algo que aconteceu de repente. Isso começa antes da Carta aos Brasileiros e se torna um documento oficial com a Carta aos Brasileiros. Que é basicamente, há um muro, há um apartheid, ou há um conjunto de muros. E nós queremos que aqueles que estão absolutamente fora do processo todo, marginalizados econômica e socialmente, consigam passar pelo primeiro muro. Consigam aquilo que chamam de movimento social, movimento ou mobilidade social, passar de uma condição para outra. E aqueles que estão na segunda faixa, que tenham brechas para que passem para a outra parte, o que está depois do segundo muro. É isso. Mas não cogitamos a derrubada dos muros. Fiquem tranquilos. E aqueles que estão depois do último muro, aqueles que estão no jardim florido, com pomares, com águas cristalinas, não tocaremos nisso, pelo contrário, continuarão contando com políticas que os favorecem. É isso que está na Carta aos Brasileiros. Então eles conhecem esse processo. Mas é um momento crucial de discussão ideológica. É claro, há uma preocupação que é a urgência para o partido e para o próximo presidente, a eleição em 26. Reeleger o Lula. Segundo, aí entra o outro ponto, a discussão interna sobre o que está acontecendo. Aquilo que o Palmar chama de voltar às bases perdidas. A trabalhadores que não se enxergam mais no partido e que encontram, inclusive, em vozes populistas, coisas atraentes. Porque essa base é formada em condições concretas.
não em consciência de classe ou em base teórica. Então não é uma coisa que você tem garantido para o resto da vida. A discussão ideológica, o que o PT é hoje, o que ele quer, o que ele propõe. Ele ainda propõe, pelo menos, reformas, ou só passar mãos de tinta nos muros. Ninguém está falando em mudança de ordem econômica, tal, porque isso não existe no PT. A não ser ali em quadros que são minoritários. Muitos, inclusive, mudaram de freguesia. Mas o que é e o que quer? O que propõe? O que quer resgatar? Quer resgatar? É isso que essas duas correntes defendem. Resgates. A do Falcão e a do Pomar. Mas há um outro desafio. E esse é o maior desafio para o próximo presidente. Um desafio inédito. Nenhum de seus antecessores precisou lidar com isso. Lula deixará de ser candidato em breve. Lula, se disputar a eleição em 26, e ele diz que vai, que quer, que se estiver como hoje vai, se ele ganhar, será o segundo mandato agora, né? O quarto mandato, mas o segundo consecutivo, não pode disputar um terceiro. Ele vai disputar o que depois? Em 30? Um governo estadual? Uma cadeira na Câmara? Uma cadeira no Senado? Talvez essa seja uma hipótese, mas o Lula já com idade avançada. Se ele perder, também, tudo indica, terá sido a última eleição do Lula. Então o Lula caminha para ser o presidente de honra até o último de seus dias, basicamente o mesmo processo que aconteceu com o Fernando Henrique no PSDB. Cada vez menos ouvido, participando menos, até por decisão pessoal, né? As cobranças que o tempo traz, etc. Mas esse é o grande desafio. O PT pós-Lula. Aquele que for eleito agora, ou em primeiro turno, ou em segundo, será o primeiro a ter de lidar com essa perspectiva. Não é algo já acontecendo ou que irá acontecer amanhã. Mas está próximo. O momento em que o Lula será o presidente de honra, o Lula não mais disputará eleições, poderá fazer campanha, será ouvido, conversará com as pessoas, mas o peso de sua popularidade já não será o carro-chefe. E aí? O que será o PT pós-Lula? É óbvio que essa já vai ser uma realidade na próxima década, mas o assunto terá de ser tratado desde o primeiro dia do mandato de quem for eleito agora. São dois imensos desafios. A definição do que ele quer, não o que ele quer internamente, se ele quer mais cadeiras na Câmara e no Senado, tudo isso é óbvio. Ele quer mais governos estaduais e mais prefeituras, é óbvio. Ele quer fazer o presidente da República, é óbvio. Mas o que ele quer dizer à sociedade? Uma vez no poder, para fazer o quê? Só para passar a mão de tinta? Para abrir brechas cada vez mais estreitas e baixas para as pessoas passarem para o terreno seguinte? Só isso. Ou pelo menos voltar a defender que grandes portões estejam escancarados, que haja de fato
mudança na realidade social e redução drástica da desigualdade social. Ou isso desapareceu? E o segundo assunto, como o PT começará a lidar, desde agora, com essa perspectiva. O PT pós-Lula, meu caro Ronald Gimenez.